Olá, pessoal! Hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre a escrita do livro Narcisismo, Psicanálise e Oncologia. Narcisismo, Oncologia e Psicanálise. Eu inverti. Mas, pessoal, hoje eu trouxe para vocês um exemplo aqui bastante motivador. O exemplo de Manassés, um personagem bíblico, um exemplo de superação. Então, quem foi Manassés? Manassés foi o filho primogênito de José do Egito. Então, José do Egito foi vendido como escravo por seus irmãos e ele deu o nome do seu primeiro filho de Manassés. O significado é: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Ao nomear seu filho de Manassés, José, o governador do Egito, expressa uma superação silenciosa. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Gênesis 41, 51. José, ele não apaga o passado, ele o reorganiza dentro de si. Dar um nome ao seu filho é fundar um tempo. E esse sofrimento que encontramos na clínica psicanalítica tem a ver com isso. Ao sujeito narrar a sua dor, ele transforma essa dor em símbolo e o trauma em linguagem. Então, como nós já falamos antes, é muito importante simbolizar os sentimentos, se permitir sentir, dar nome aos seus sentimentos, ter o direito de expressá-los, expressar como você se sente, expressar o que aquilo gerou em você. E muitas vezes nós precisamos de alguém que realmente seja empático e nos ouça. Então, nada como psicanalistas. Por que psicanalistas? Porque os psicanalistas vão olhar o que está no inconsciente do indivíduo, vão trabalhar o inconsciente, aquilo que a gente não consegue perceber. Então, na psicanálise, desde Freud, se aposta que a palavra, ela cura. Mas não qualquer palavra, mas a palavra que vem do inconsciente, através da fala, através da associação livre, através dos atos falhos, pelo caminho do desejo do sujeito. Desejo não tem a ver só com desejo sexual, não, gente. É desejo de construção. Quando você se encontra como sujeito e se permite sonhar, acreditar, ter desejos novos, simbolizar, sublimar, você está fazendo uma transformação no seu psique. Você está mudando a maneira de você ver as coisas para uma maneira mais positiva, na qual você vai conseguir elaborar as suas dores e diminuir os seus problemas psíquicos, os seus problemas internos que estão gerando doença no seu corpo. E vamos falar também, pessoal, sobre Jacques Lacan. Em 1966, na escuta clínica, o analista não vai aconselhar. É assim que Jacques Lacan também colocou. Ele não julga, não soluciona diretamente, ele escuta, interpreta e sustenta o espaço vazio, que é necessário para que o sujeito encontre a sua fala perdida, aquilo que está ali no inconsciente, aquela dor que ele não consegue simbolizar ou entender de como ele se sentiu quando ele se sentiu ali rejeitado, talvez na família, mesmo que não tenha sido isso que aconteceu, mas ele se sentiu, ele tem que simbolizar,
Porque assim, muitas pessoas vão julgar. Ah, mas não era bem essa história. Se era para a pessoa, era para ela. Então ela tem o direito de colocar para fora como ela viu aquela situação. Assim como quando você vai em um julgamento e existe ali o advogado do bem e o advogado do mal, que o acusa e aquele que desculpa. Assim é ao nosso psique. Nós precisamos elaborar as nossas dores, olhar como aquele que percebe, desculpa, entende. Não é o sentimento do outro, é o seu próprio sentimento, é o meu sentimento, é o que me adoece, é o que te adoece, é o que está em nós, como fala, escrita no nosso inconsciente. É o que está escondido, recalcado, como se tivesse ali vitrificado, bem no nosso psique. Então, o analista vai sustentar o espaço vazio necessário para que o sujeito encontre sua fala perdida, assim como José reinterpreta sonhos do faraó. O analista escuta tanto as falas quanto os sonhos do sujeito, do paciente, seus lapsos, atos falhos, sintomas e também o seu silêncio. Porque muitas vezes a fala vem no silêncio. A clínica, quando o passado não é uma sentença. Eu vou mostrar aqui uma história, um caso clínico. Clara, uma mulher de 52 anos, entra em análise após um AVC leve. Ela é uma sujeita de comportamento rígido, exausta, ela diz. Nada pode sair do controle. Se eu relaxar, tudo à minha volta desmorona. É assim que ela se sentia, carregando o mundo nas costas. Ao longo do processo, emergem lembranças da infância. Pais frios, mãe que não ouvia aquela filha, ausência de reconhecimento afetivo, castigos silenciosos. E em uma das sessões ali, após um longo silêncio, ela se emociona e diz: eu me tornei a esposa, a mãe, a filha, a profissional que as pessoas precisavam que eu fosse, mas eu nunca fui quem eu mesma queria ser. Então, essa fala marca o início do deslocamento do sintoma de Clara, do corpo para a linguagem. O AVC que ela teve até então, sem uma causa médica determinada, ganha o sentido psíquico simbólico e deixa de ser um inimigo obscuro. Então, ali, através da doença, Clara encontra o seu Manassés. Ela encontra a sua possibilidade de uma vida fora da rigidez. Ou seja, a doença faz com que ela comece a olhar para si própria. Então, para vocês perceberem que sim, às vezes um problema, uma doença que vem para nós, uma doença autoimune, uma doença, um câncer, um AVC. Hoje eu estou falando de uma maneira mais leve, porque nós temos que começar assim, porque nós vamos falar mais sério, nós vamos pegar coisas mais sérias, mas vamos começar entendendo que nós podemos ter neuroplasticidade, que nós podemos sublimar, para que quando nós falarmos em dor, você esteja preparado para estar elaborando essas dores e se lembrando, por estar assistindo aqui, acompanhando os vídeos no canal, que você pode ter uma neuroplasticidade. E é sobre isso que nós vamos falar. A neurociência comprova que a clínica psicanalítica, que já observava o cérebro no tempo ali do Freud, pode se reconfigurar ao longo da vida.
As conexões sinápticas mudam com a experiência emocional e o significado que é atribuído à experiência altera o cérebro. Então, muitas vezes a gente pode reelaborar, a gente pode ressignificar. Nós precisamos de falar, de sentir, de dar nome para as nossas dores, de olhar para nós como ser humano, para dentro de nós, para como eu me sinto. Não é como o outro me vê, é como eu me sinto, como eu me percebo, como eu me vejo. É assim que eu preciso olhar para mim. Então, ao recontar sua história em análise, a paciente, Clara, ela ativou ali áreas como o hipocampo, o córtex pré-cerebral, que participam da memória emocional, da regulação do afeto, elaboração simbólica, o sofrimento psíquico, quando ele é narrado, quando você se dá o direito de falar, mas tem que saber com quem falar, porque muitas vezes as pessoas vão piorar a sua dor. Você precisa fazer uma análise com alguém preparado para que você possa elaborar essa dor. E existem muitos profissionais a preço simbólico. Você também pode fazer pelo Sobrapa. No Sobrapa, nós também atendemos a preços simbólicos. Você paga R$200 o mês por sessão de psicanálise. E você pode escolher o psicanalista que vai atender você. Você pode entrar em contato aqui e eu vou encaminhar você para um psicanalista. Então, essa neuroplasticidade da alma, ela não é apagar o que aconteceu, não é fazer de conta que você não teve dores, mas se permitir sentir, se permitir ter dor, porque muitas vezes as pessoas falam, não, para você não é nada, para você isso não é nada, a pessoa vê o seu problema como nada. Quem sabe de como você sente é você. Cada pessoa tem um psique diferente, uma estrutura psíquica diferente, sente de maneira diferente. Às vezes o que é uma dor pequenininha para uma pessoa, ela é muito grande para outra. A neuroplasticidade é a capacidade de, como aconteceu com José, elaborar o sintoma, dar nome a ele, elaborar a dor. Você vê que no caso de José, ele fez testes com seus irmãos, se você ler na Bíblia. Ele fez testes com seus irmãos e no final ele fez catarse. Ele se permitiu chorar de forma que toda a cidade veio a ouvir a dor de José. Então ele não apagou as dores, ele transformou, ele simbolizou. E isso, como diz ele, fez com que ele esquecesse as dores da casa do pai, o sofrimento que foi causado pelos seus irmãos. Então, qual é a função do analista nesse processo? A função do analista é ser sombra e luminária. De acordo com Winnicott, em 1975, para que alguém exista de verdade, é preciso ser espelhado. O analista é esse espelho neutro, porém acolhedor. Ele não dá conselhos, mas permite que o sujeito encontre a sua própria verdade. E Anziel, em 1989, falava sobre a noção do eu-pele. Como que eu me sinto? As pessoas às vezes nos tiram o direito de sentir. As pessoas querem ver os nossos problemas como se não fosse nada. Tá bom, não é nada para você. Para mim é uma dor imensa. Se é assim que eu me sinto, eu me sinto. E eu posso elaborar isso. Eu posso sentir e me dar o direito de não querer mais sentir. Eu vou olhar para deixar para trás, para jogar para trás e continuar. Mas não é
você sai por aí sendo bonzinho para todo mundo, fazendo de conta que todo mundo é maravilhoso, colocando qualquer pessoa na sua casa, na sua vida, sendo obrigado por outros, ou ouvindo todos os dias em alguma igreja sobre culpa, 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 pelo amor de Deus. Isso é levar o sujeito para o superego. Superego é a restrição excessiva. Não pode. Entenderam? Isso faz mal. Tem que ter equilíbrio. Tem que ajudar a pessoa a entender que ela é um ser divino, precioso, amado por Deus. De que forma divino? Não é porque a pessoa é melhor que ninguém, não. Mas é porque ela é um ser que Deus criou, que Deus valoriza, que tem o seu valor. E principalmente ela tem que valorizar ela mesma. Amar o próximo, sim, mas quem não ama a si próprio não tem como amar o próximo. Então a pessoa tem que ter o direito de se amar, se valorizar e chorar pelas suas dores, os seus lutos, o que tiver ali acontecido com ela, para que ela deixe isso. É ela que deixa, não é você. Não é você que impulsiona ela a deixar. É ela que simboliza. Não é você que obriga ela a não sentir. É ela que elabora. Não é você que elabora para ela ou que obriga ela a ser quem você quer que ela seja. Não. A pessoa elabora, a pessoa sente, a pessoa joga para trás quando ela achar que deve. Então, todos nós podemos gerar Manasseses, ou seja, todos nós podemos elaborar as nossas dores. Manassés não é apenas um nome, é um estado de alma, é o momento em que o sujeito reconhece a sua dor, mas não se define por essa dor. A psicanálise, ao possibilitar o reencontro com a fala, devolve ao sujeito o que Freud chamou de a capacidade de amar e de trabalhar. A neurociência nos mostra que isso muda o nosso cérebro, forma novos circuitos, novas rotas, novos caminhos, quando nós, não é o outro não é o irmão da igreja que grita lá de cima, tem que sair perdoando, abre a sua porta e põe quem te chutou dentro da sua casa. É você simbolizar para você, não é para o outro, não é sair abrindo a porta sendo bonzinho para todo mundo que fez mal para você, não, porque senão você vai sofrer de novo, porque você tem sim o direito de sentir. É isso. Então, você vai olhar para você vai ver que alguém te fez o mal, mas você não vai querer retribuir de volta. Você vai ver que te fizeram mal, você não paga de volta. Você continua, você segue o seu caminho em paz, sem desejar o mal. Olha e pensa, eu vi o que você fez, mas eu vou te perdoar porque eu tô cuidando de mim. Eu posso ser um ser melhor olhando para isso e continuando, tratando você como um ser importante, especial, mas cuidando da minha pessoa, continuando a minha vida, sem permitir que isso continue a me machucar. Isso é simbolizar. E sublimar é quando você perdeu o desejo de vida, quando lá atrás, na sua vida, você, por exemplo, deixou seus sonhos para viver os sonhos de outro. Você passou a cuidar de tudo e de todos, menos de você. Te tiraram, por assim dizer. Você se tirou. Você se tirou o direito de ser sujeito, de crescer, de sonhar, de acreditar, de querer coisas novas, para fazer o desejo de todos à sua volta, mas não o seu. Então, a psicanálise vai nos possibilitar o reencontro com a fala e devolver ao sujeito o que Freud chamou de capacidade de amar e trabalhar. E a neurociência mostra que isso vai mudar o cérebro, formar novos circuitos, novas rotas, novos caminhos, inclusive literários, como os livros que eu escrevo. E como esse caminho aqui, através desse vídeo,
que hoje eu estou aqui definindo para vocês. Ao escrever, ao escutar, quando eu atendo você na psicanálise, você que é meu paciente, transformar cada um através de olhar para você. Aqui eu estou falando sobre o direito de você sentir, de você ter raiva, de você querer quebrar um pote. Não é de sair quebrando a casa inteira, não. Mas você deu vontade de quebrar um pote porque te lembra alguém que te magoou e que você magoou profundamente. Não tem ninguém olhando. Quebra o pote, joga ele fora e esbagaça o pedaço dele, joga ele na parede, joga fora. Não precisa falar para ninguém, mas não é para sair quebrando a casa inteira. Violência gera violência. Não é para sair por aí mordendo todo mundo, não. Mas se você não elaborar os seus sintomas, as suas dores, panela de pressão, é o seu cérebro que vai se enchendo, até que você chegue na depressão, que é aqui o caso que nós estamos falando. Então, pessoal, dentro de você vai elaborar e nós vamos gerar Manasseses dentro de cada um de nós, oferecendo a todos que nos observam uma herança, né? Que nós trazemos lá de José, de Manassés, de gostar de ler a Bíblia, histórias significativas como ela, essa herança simbólica de superação e amor. Então, pessoal, o significado de Manassés, Deus me fez esquecer. Ou seja, através de elaborar, de me permitir sentir, assim como José fez. Ele deu esse nome ao filho porque ele testou seus irmãos para ver se eles tinham melhorado como ser humano. E ele chorou tão alto que toda a corte ali e as pessoas em volta ouviram ele chorar. Ele praticou a catarse, o direito de jogar para fora, de sentir. E muitas vezes as pessoas não querem dar ao outro o direito de sentir. Inclusive em sociedades comunitárias, onde, por exemplo, todo mundo é maravilhoso e você não pode ver nada de errado. Você tem que achar que tudo é perfeito. Não é perfeito, não. Nem eu sou perfeita. Mas sim, para mim, eu tenho direito de sentir. Para você, sinta. Tem vontade de chorar? Chora. Quer queimar alguma coisa de alguém que ainda ficou na sua casa e você não quer? Queima. Mas não precisa queimar a casa, queima só aquilo. E continua fazendo bem. Continua olhando para você como ser humano. Deu vontade de sair correndo e abraçar alguém? Abraça. Principalmente coisas boas, abraça. Sinta a presença. Fale. Existe a cadeira vazia quando alguém não está mais aqui, quando alguém morreu. Você vai imaginar uma cadeira vazia ali e vai falar para simbolizar todas as suas dores, como se a pessoa tivesse sentada naquela cadeira. Você sabe que ela não está ali, mas você vai falar. Você vai falar das suas mágoas, você vai falar da sua saudade, você vai falar das suas angústias, você vai falar do que te deixou triste. Você vai simbolizar a sua dor através da cura pela fala. Se permita falar, sentir, elaborar. E você vai começar a se autocurar. Autocurar o seu corpo, autocurar o seu psique, autocurar a sua mente. E você vai conseguir ser alguém mais feliz. Você vai conseguir ficar mais saudável e evite tudo que te deixa triste. E fique longe de estresse. Acho até muito bom que na Bíblia tem um texto que diz que nós devemos sair antes de estourar
a altercação. Sempre que você perceber que um clima não tá bom para você, sai dali. Não se coloque na posição de ser chutado por ninguém. Ninguém merece você, muito menos. Se ame, se cuide, se elabore e se dê o direito de sublimar, de sonhar, de construir novos caminhos, novas redes neurais. Eu estou fazendo isso através do estudo na psicanálise. E nós estamos convidando você a participar no Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, onde nós vamos receber você com todo o amor do mundo. Vem para Sobrapa, vamos aprender psicanálise conosco e vamos elaborar os sentimentos através da cura pela fala.